Olá, meus amigos, minhas amigas, saudações! Vocês que estão aí, perdidos ou mesmo desorientados, confusos, é normal que em meio a tanta informação nos dias de hoje, sua consciência te faça perguntas. Pode ser que vocês se encontrem confusos em seus pensamentos, ansiosos por respostas às suas dúvidas e crenças. Por isso, após anos de estudo da Palavra de Deus, resolvi compartilhar com você que está me assistindo para fins de esclarecimento, o entendimento da palavra do começo ao fim, para que você também fique alerta da apostasia das igrejas nesta última geração presente aqui na Terra. Meus amigos, milhões de pessoas desejariam ouvir neste momento o que a palavra de Deus tem para te revelar. Você vai concluir neste estudo, resumido, todas as dúvidas, desde a criação do homem até os confins dos tempos. O que vocês vão ouvir aqui já é o bastante para que fiquem ligados na volta de Jesus. Espero que eu, mesmo na minha condição de ser humano falho, mas com a ajuda do Espírito Santo, consiga, através desse vídeo, contribuir para o seu entendimento, crescimento espiritual e sua paz interior. Então, vamos lá? Então, pessoal, vamos lá. A Bíblia no planeta Terra é o nosso manual de sobrevivência, assim como dispomos dos manuais dos carros, dos produtos eletroeletrônicos. A Bíblia é o nosso manual do proprietário e nela encontramos a vida eterna. A palavra de Deus não é uma religião, é sim salvação da humanidade. No caso do nosso país, colonizado por jesuítas sem conhecimento bíblico, crescemos ouvindo diversas religiões e credos pagãos, e com isso tudo, confundindo ainda mais as nossas mentes. Por isso a dificuldade em entender a palavra de Deus, porque o indivíduo se baseia em mais uma religião, criando uma resistência ao conhecimento do Criador. Jesus diz em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, você que me assiste nesse vídeo, cidadão da terra, quer seja espírita, muçulmano, evangélico, ateu, católico, cristão, budista, adventista, ortodoxo, seja qual for a sua crença, saiba, meu amigo, minha amiga, que religião nenhuma salva ninguém. Pelo contrário, religião traz guerra, condenação, confusão, contendas, separação, ódio e tudo mais. Quem salva é Deus, em nome de Jesus, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, em 1 Timóteo 2,5. Significa que Deus só ouve a nossa oração se Jesus estiver intermediando. Não adianta você clamar a um Deus sem que Jesus esteja ligando você a Ele. Clamar a um Deus estranho? Crer em um Deus? Todos creem. Tem milhões de deuses pela terra. Você pode estar clamando por um Deus estranho. O cidadão terrestre é confuso desde nascença. Já nasce debaixo de um sincretismo religioso que escraviza a humanidade. Fora isso, ainda tem uns governos corruptos que, na sua maioria, no caso do Brasil, os nossos políticos não dispõem de um conhecimento bíblico e, quando há algum conhecimento, não exercem cargo de alto escalão, como de presidente do nosso país, por exemplo. A palavra de Deus fala em Salmos 33:12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Pessoal,
Quem inventou a religião foi o próprio Satanás. Ela é seu trunfo para cegar nossas mentes à verdade. Ele é o Deus de todos quantos não seguem a Jesus Cristo. Aqueles que adoram em qualquer forma religiosa a parte de Cristo estão, em última instância, sendo enganados por Satanás. A Bíblia foi escrita aproximadamente em 1600 anos por 40 autores diferentes, em vários lugares diferentes. E quando uniram seus livros, houve uma unidade de pensamento, ou seja, um pensamento concordou com o outro, e tudo se encaixou perfeitamente. Quando Deus criou o homem e os seres espirituais, os anjos, Ele não os criou como robôs, e sim com livre-arbítrio, liberdade de pensamento e liberdade de escolha. Pois Deus estaria limitando o seu poder, criando seres que simplesmente o obedecessem. Então, somos seres espirituais passando por uma experiência humana aqui na Terra. A criação do homem em Gênesis 1:26 fala a respeito da Trindade, que muitos duvidam. Vejamos então: façamos o homem conforme nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Podemos ver que a palavra façamos está na primeira pessoa do plural, indicando a presença de duas ou mais pessoas no momento da criação do homem. Façamos nós. Podemos concluir, meu amigo, minha amiga, que Deus não estava sozinho. E em seguida, em Gênesis 2:15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Vemos então que a primeira profissão do homem vem a ser de lavrador e vigilante. Imagine você, meu amigo, que maravilha! Imaginam a beleza do Éden, imaginam os raios do sol, as flores, o oxigênio naquela época. Bom, e voltamos em seguida com a rebelião de Lúcifer. Pois bem, antes da criação do homem, Deus já havia criado os seres espirituais, assim como o anjo chamado Lúcifer. Em Ezequiel 28, 13 e 14, explana muito bem, fala da formosura e do esplendor de Lúcifer. Mas esse anjo desejou o trono de Deus, porque ele também possuía o livre-arbítrio e o direito de escolha. Só que ele se esqueceu que era uma criatura e não um criador. Lúcifer desejava no seu coração estabelecer um trono acima do trono de Deus, e o seu lugar no mínimo ser igual a Deus. Vamos dar um exemplo para simplificar os fatos que hoje em dia acontecem muito. Você cria uma empresa com muito êxito, é uma empresa muito conceituada no mercado, e você coloca uma pessoa de confiança, treinada por você, responsável em administrá-la. Então você é atraído por essa pessoa que deseja ficar no seu lugar. E assim que você descobre a traição, a pessoa é mandada embora com muita razão. Assim também aconteceu com o homem aqui na terra. Deus o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar, sendo que o diabo, num golpe sujo, usou a serpente e fez com que Adão e Eva tocassem nas coisas de Deus, a árvore da vida. Vamos exemplificar. Você tem uma casa na praia muito bonita e bem cuidada. Aí um amigo lhe pede emprestada para passar o final de semana com a família e amigos. É uma casa com muitos quartos e salas. Você diz a seu amigo: pode usufruir à vontade de todos os cômodos da casa, mas um favor eu lhe peço: mantenha o meu quarto fechado para que ninguém entre e mexa nas minhas coisas. Na casa tem todas as chaves para abrir as portas. Acontece que a pessoa, além de usufruir de tudo, não se limita em preservar o quarto do dono, permitindo que alguém dentre os convidados mexa em tudo, inclusive na sua geladeira, consumindo tudo sem nenhuma consideração com respeito ao dono. Assim aconteceu no jardim do Éden. Adão e Eva tocaram e consumiram o que era de Deus. E depois que o pecado entra na terra, da qual vivia em harmonia com o homem, a
terra se contamina, engolindo-o. Em Gênesis 2, 16, 17. Ou seja, entrou a morte física e a morte espiritual. Morte física, todos nós somos enterrados, engolidos pela terra, literalmente engolidos pela terra. Morte espiritual significa a separação de Deus, porque entre a morte e a ressurreição existe um estado de alma consciente. Pessoal, somos todos imortais. A morte não significa extinção, a morte significa separação de Deus. Bom, e logo em seguida, há uma necessidade que o homem tire o sustento da terra com seu suor, porque a terra se rebelou contra o homem, produzindo espinhos, cardos, abrolhos, em Gênesis 3, 18 e 19. E, em seguida, em Gênesis 3, 12 e 13, Adão, em vez de reconhecer o erro, colocou a culpa em Eva, e Eva colocou a culpa na serpente. Foi um colocando a responsabilidade em outro, pessoal, que fez com que Deus ficasse irado com esse tipo de atitude do homem. Vejam as desculpas para com Deus. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Creio eu que se eles reconhecessem o erro, com certeza a situação e a história seria outra. Você pode notar, meus amigos e minhas amigas, que desde a criação o homem é problemático. Então a terra ficou hostil, desajustou, e os animais tornaram-se predadores. Alguns estudos sugerem que a dieta no planeta Terra era vegetariana, tanto dos animais quanto aos dos homens. Isto existia antes da contaminação do pecado. E Satanás passou a ter domínio sobre a terra. O homem achou que poderia ser igual a Deus e virou autônomo, conhecedor do bem e do mal, comendo do fruto da árvore proibida. Olha só as consequências. Fora a morte física e a morte espiritual, que já falamos em Gênesis 6:3, Deus reduziu a idade do homem para 120 anos. Olha o que Deus falou. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. E em Gênesis 6:6, Deus se arrependeu de ter criado o homem. E voltando um pouco atrás, em Gênesis 5:3, fala da idade e a longevidade que o homem alcançava. 130, 800, 900, 300, 180, 590, 360 anos. É isso aí, pessoal. Não é a contagem relativa da época não, pessoal, que muitos estudiosos dizem. Não. É uma contagem real. A teoria da evolução diz equivocadamente que o homem veio do macaco, mas todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Charles Darwin morreu com dúvidas. Por mais que ele fosse um estudioso no assunto, ele não tinha um conhecimento da palavra de Deus. O que aconteceu no episódio da Torre de Babel, do qual o homem quis desafiar a Deus, construindo uma torre que chegasse até os céus. Atenção! Naquela época, o homem possuía o conhecimento de tornar o tijolo de barro, de construção, muitas vezes mais resistente ao tijolo cru, assando-o através do fogo. E Deus já havia falado ao homem que era necessário que a humanidade se espalhasse pelo mundo, multiplicando, povoando e conquistando territórios. Na época, pessoal, só havia uma língua na terra. Em Gênesis 11:1 diz: era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. Até o sotaque era igual em todo mundo. Muito interessante. Então, por causa da rebeldia do homem em não ouvir a voz de Deus e ficar concentrado em um só lugar, Deus confundiu a língua do homem, espalhando-os pelo mundo afora.
Então, ninguém entendia mais um ao outro. Por isso que existem várias civilizações espalhadas pelo mundo, com uma variedade de povos e línguas. Vamos dar um exemplo. Em Gênesis 3:20 diz que Eva é mãe de todos os seres humanos. Vamos lá. Chamou Adão a sua mulher Eva porque era mãe de todos os viventes. Podemos concluir que o homem de Neandertal, que a ciência diz que existiu, não é nada mais que um descendente de Adão e Eva. O homem das cavernas, que eles dizem por aí, que existiram, os cientistas, os estudiosos, né? Não é nada mais que um homem que não se desenvolveu socialmente tão quanto um homem mais civilizado, certo? É uma opção de cada ser humano se desenvolver ou não. Um homem que vivia nas cavernas na época é uma criatura que não teve visão de desenvolver devido às circunstâncias da região. E quanto às outras comunidades, um homem se desenvolveu, formando impérios, nações, cidades, reinos, etc. Pessoal, é muito claro. Vamos parar com essas teorias mentirosas. É uma opção de cada ser humano se desenvolver ou não. A ciência é totalmente equivocada. A gente é obrigado a engolir essas teorias falsas desde criança, nas escolas. A mídia, os intelectuais, na sua maioria, são armas de Satanás para que a pessoa não conheça e não tenha motivação ao conhecimento da palavra de Deus. A cada dia, a arqueologia está confirmando as verdades bíblicas, mas a mídia televisiva, a mídia impressa, não se interessa por essas verdades. Por isso, os incrédulos se mostram resistentes aos fatos, porque se julgam conhecer a verdade aliada à ciência, mas se enganam. Porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios 18, olha o que Deus diz. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, pessoal, estamos vivendo os últimos tempos. A ficção está se tornando realidade. A apostasia está aumentando dentro dos templos, pelo fato da maioria dos pastores no passado não exortar seus fiéis na forma devida. Em Apocalipse 3, 14, 16, Jesus diz que vai vomitar as igrejas mornas. Olha o que Jesus fala. Assim, porque é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, algumas comunidades perderam fiéis, não pregando a verdade, o receio e o medo. Agora, no mundo muito mais capitalista, estão desesperados para arrebatar mais ovelhas. Isso eu digo, dentro das igrejas que pregam a palavra de Deus, porque as igrejas que não pregam a verdade bíblica já estão condenadas. 1 Romanos 28. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus por sua vez os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Então, pessoal, o arrebatamento da igreja está muito próximo. Apesar de Deus não revelar o dia nem a hora quando Jesus voltará, literalmente nos ares, mas nós cristãos estamos sendo tocados de que algo está para acontecer a qualquer momento. Então, meu amigo, minha amiga, não queira ficar aqui na terra na grande tribulação. Busque a Deus enquanto é tempo. Fique independente das garras dos homens e se torne dependente de Deus, porque a prosperidade de Deus é a ausência de necessidade. A pessoa que está em aliança com Deus fica independente dos conchavos humanos, das corrupções humanas, da escravidão do pecado. E é importante, mesmo você receoso, frequentar um corpo de Cristo, uma igreja onde se prega a Bíblia, evitando você em virar massa de manobra nas mãos dos religiosos. Amigos e familiares que não querem compromisso com Deus não podem influenciar negativamente um familiar que tem o conhecimento do poder de Deus. Jesus explica muito bem
a espada em Mateus 10, 34 e 39. A espada aqui é a palavra de Deus. Então, Jesus falando: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada, quer dizer, a palavra de Deus. Pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que acha sua vida, perdê-la-á, mas o que perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. A pessoa começa a enxergar a verdade manipulada pelos senhores deste mundo, que se julgam donos da verdade, e com isso vem as perseguições. Porque quando uma pessoa reage, seja qual for a sua condição, raça ou cor, conhecendo a palavra, examinando as escrituras e participando das promessas de Deus, Deus então se torna o seu escudo. E não é interessante para os governos que uma pessoa saia da condição de gado de corte para a posição de cabeça. Meu amigo, minha amiga, o único jeito de você não ser massa de manobra é conhecendo a palavra de Deus. Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Então, não espere ver ou ouvir uma constatação bíblica, uma descoberta relevante em um programa ou jornal de televisão. Exemplo, o Fantástico da Rede Globo, o Jornal Nacional, nada contra. Mas se você chegar a ver tal notícia nesse veículo de comunicação, desconfie. Você verá sempre uma dúvida no ar, uma coisa maquiada, velada, deixando sempre um rastro de lendas e dúvidas. Hoje em dia há muito engano por aí, principalmente nas redes de internet. Vivemos atrás de uma rede mundial, por isso, muito cuidado. Há um sincretismo religioso enganoso e, na sua maioria, envolvendo a palavra de Deus. Se você não tem conhecimento bíblico, não se envolva, são pessoas treinadas pelo diabo. Primeiro, eles falam mal do óbvio, que são os inimigos do povo de Deus, os que estão envolvidos na nova ordem mundial, religiões satânicas, seitas, ecumenismo, iluminatis, principalmente aqueles religiosos endemoniados que marcam datas do final do mundo e catástrofes em geral. Depois eles misturam um pouco da palavra de Deus para enganar os incautos, porque o diabo conhece muito bem a palavra de Deus e sabe usá-la para enganar. Eles dizem que está escrito na Bíblia que ofertas e dízimos foram abolidos nas igrejas, que não é preciso frequentar um templo físico. É um dos enganos de Satanás. Em Salmo 122, 1, olha o que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que és edificada. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Temos também a carta às 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse. São várias igrejas e povos reunidos. Vamos lá aos dízimos em Malaquias 3,10, que é o clássico do Velho Testamento. Mas aí vem os religiosos e dizem: ah, o dízimo está no Velho Testamento. Bom, então vamos ao Novo Testamento. Fala dos dízimos e ofertas. Mateus 23, 23. Olha o que Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endre e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, que é o dízimo, né?
Em Lucas 11:42 fala também, em Hebreus 7:5 também. Olha na sua Bíblia e confere. Olha e vê tudo, está tudo lá certinho. Então, se você não frequenta uma igreja física, fora da sua casa, vai ser necessário que você transforme sua casa em uma igreja, com a pregação da palavra, com a Santa Ceia. Olha o que diz em João 6,53. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É uma ordenança de Jesus a Santa Ceia, com o pão e o vinho, quer dizer, o suco de uva. E o batismo nas águas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Então, meu amigo, minha amiga, vai ser necessário você ter que receber ofertas e dízimos para manter a obra. Enfim, você vai ter muito trabalho. É melhor então você frequentar uma igreja física. Por isso a base é a Bíblia. Confira tudo na palavra. O que for acrescentado ou o que for tirado, Deus vai tirar o nome dessa pessoa do livro da vida. Olha o que diz em Apocalipse 22, 18, 19 e 20. O que Deus fala, presta atenção. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém? Pessoal, tudo que falamos sobre Deus tem que haver base na palavra. Agora, se você não acredita na Bíblia, já é uma questão de fé e salvação. Você vai ouvir muita heresia por aí, dizendo que Constantino mudou isso, que mudou aquilo, que não era assim, que a Bíblia foi adulterada. Não caia nessa cilada do diabo. Centenas de Bíblias em diversas línguas foram comparadas e se chegou numa conclusão de que os copistas foram muito eficientes nas traduções. E em milhares de anos a Bíblia continua sendo a verdade intocável aonde Deus é o autor. Tem gente que não quer ser salvo, cada um é cada um, com o livre-arbítrio que Deus nos deu. Por exemplo, na Igreja Católica Romana, os padres conhecem a palavra, só que pregam uma doutrina pagã, uma coisa completamente diferente, pois o juízo será maior para eles. O que eles inventaram com a mente doentia do homem, auxiliado por Satanás, é abominação a Deus. Apocalipse 17:2 diz, todos os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da ira da sua prostituição. Deuteronômio 7, 25, 26. Os ídolos devem ser destruídos. Os ídolos de esculturas ou imagens de santos não devem ser fabricados, muito menos colocados dentro da sua casa. Isso eu digo para aqueles católicos que dizem que as imagens são para lembrar a memória dos homens de Deus. Mas Deus é espírito. Ninguém jamais viu o rosto de Deus. Geralmente, essas imagens católicas são usadas em terrenos de macumba, espiritismo, adoração a ídolos, rituais satânicos. Olha o que fala em Deuteronômio ainda, hein? As imagens esculpidas de seus deuses queimarás a fogo. Não cobiçarás a prata nem o ouro que estão sobre elas, nem deles te apropriarás, para que não te enlace neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, uma abominação em tua casa, para que não sejas anátema, amaldiçoado. Semelhante a ela, de toda a detestarás, de toda a abominarás, pois é anátema.
Pessoal, o padre católico português João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia do latim para o português, foi expulso da Igreja Católica Romana porque a igreja proibia a leitura bíblica. Olha, pessoal, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém. Eu vou explicar. Tudo que você fala baseado na verdade bíblica, ninguém no mundo pode te julgar. Olha o que Deus diz em 1 Coríntios 2,15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, se uma pessoa se levanta contra você, está se levantando contra o próprio Deus. Pense bem, meu amigo, minha amiga. Eu não quero estar na pele de ninguém que se levanta contra a palavra de Deus. Vou dar um exemplo muito forte, mas muito forte mesmo, nesse episódio terrível que aconteceu. Os judeus que negaram Jesus, o Messias, e pouparam a Barrabás, naquele momento do julgamento, eles gritavam que se Jesus fosse inocente, que o sangue dele cairia sobre os judeus e seus filhos. Em Mateus 27, 25. Olha o que eles falaram, hein? E todo o povo respondeu: o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Veja a consequência terrível. A palavra tem poder. O que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial, com milhões de judeus perseguidos por Hitler, por causa da palavra que os judeus exclamaram naquele terrível dia? Pessoal, Jesus é graça, não é lei. Ninguém cumpriu a lei, só Jesus. Só Jesus salva pela fé. Quem estiver pela lei já está condenado. Jesus não estabeleceu o sábado ou o domingo como doutrina de salvação. Jesus Cristo foi a última pessoa que teve a obrigação de guardar a lei e o sábado. Olha só, é muito forte agora. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4, 5. Olha o que diz em Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pronto, acabou. Não se fala mais em guardar o sábado. Pessoal, foi Deus quem falou? Ou vocês vão continuar acreditando nesses pseudos doutores que se dizem sábios a seus próprios olhos? Acreditar então nesses judeus ortodoxos que negaram Jesus como Messias? Eu digo os ortodoxos, tá, pessoal? Porque os judeus messiânicos, eles foram mais inteligentes e aceitaram Jesus, ok? Meu amigo, minha amiga, não é terno bonito nem curso bíblico que faz com que a pessoa seja de Deus. Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 33, olha o que diz. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Certo? Está muito claro na Bíblia. Por isso, não põe em risco a sua salvação. Este estudo bíblico não tem cor, não tem raça, não tem religião, não faz acepção de pessoas. É para todo cidadão que reside no planeta Terra. Todos que ouvirem essa palavra e receber Jesus como único e suficiente Salvador, está livre da condenação do pecado. Todo que crê e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Esse batismo do qual Jesus fala e ordena é o batismo nas águas. O batismo de criança não é bíblico. Uma criança não crê. Ela não tem pecado. Se morrer, ela volta para Deus. O batismo de criança foi inventado pelos religiosos bem lá no passado. Porque na época havia muitas doenças, pestes, morriam muitas crianças em consequência da precariedade. O batismo que Jesus ordena é o batismo nas águas, por imersão. É aquele batismo
do qual você tem que ter consciência do pecado e arrependimento, da necessidade de que só Jesus pode salvá-lo da condenação eterna. Eu queria dizer uma coisa aqui, que não precisa nem de ter conhecimento bíblico para saber, porque neste estudo que você está me acompanhando, é um estudo mais sólido. Não é um leitinho que você dá às crianças, mas eu não poderia deixar de falar sobre Maria, serva de Deus, que foi salva pela fé em Jesus. E além disso, gerou o Filho de Deus, sendo ainda virgem. Mas depois desse episódio, ela viveu sua vida como uma mulher que teve outros filhos, irmãos de Jesus, por uma relação normal, humana com José. Isso que a gente vai ver é só uma das muitas referências bíblicas que fala da filiação de Maria. Marcos 6, de 3 a 6. Veja o que a palavra diz. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, antes dele falar o resto, gente, a gente pode ver que nessa época as famílias eram numerosas, então Jesus tinha muitos irmãos e irmãs. E o que Jesus diz? Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Bom, Maria não sabe o que esses religiosos endemoniados inventaram dela aqui na terra, como por exemplo, trocaram o nome de Maria por Nossa Senhora. Deram a ela a autoridade de ser intercessora entre Deus e os homens. Olha a tal ponto que chegou essa heresia. E ainda mais, inventaram a assunção de Nossa Senhora, que subiu aos céus, fato que só Jesus que morreu por nós subiu aos céus com várias pessoas como testemunhas. Imagina umas 500 pessoas. Abra os olhos, católicos. Algumas dezenas de anos atrás, um Papa teve um sonho com Maria, intercedendo entre Deus e os homens. E esse Papa acrescentou essa heresia no credo católico romano. No dia 17 de maio de 1903, por decreto do Papa Leão XIII, foi solenemente coroada a imagem de Maria Auxiliadora, que se venera no santuário de Turim. Veja que ponto o homem é capaz de chegar, mas eu sei por quê. Isso tudo acontece, a Bíblia explica muito bem. Veja só, Salmo 115. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem semelhantes a ele os que o fazem e quantos neles confiam. Pessoal, tanto é que isso se cumpre, porque dependendo da pessoa, você mostra para ela na Bíblia evangélica ou na católica, e ainda assim essa pessoa não acredita e não enxerga o que está escrito, preferindo acreditar nos seus guias endemoniados do que na própria palavra de Deus. Outra coisa que me chama a atenção, o que eles fizeram foi o seguinte: Deus não autoriza ninguém na face da terra usar o nome de pai como pastor de ovelhas. Vamos dar um exemplo. Papa quer dizer pai, padre quer dizer pai. Mateus 23:9, a palavra diz: a ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é vosso pai, o que está nos céus. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção. Você pode estar no Principado de Mônaco,
ou estar na ilha de Maiorca, na Espanha, cercado de celebridades, com todo o dinheiro e o glamour que o mundo pode te dar. Portanto, se você não tiver um conhecimento da palavra de Deus, usando-a com a inteligência, você não passa de um medíocre, de um cafona miserável, porque pode haver uma pessoa humilde vivendo num campo, um trabalhador braçal, morando numa casa humilde, mas com conhecimento da palavra de Deus. E você verá nessa pessoa toda a nobreza e um Deus grande e poderoso por detrás. E se olhar no semblante dessa pessoa, você vai ver ainda uma alegria, uma certeza, um gozo de vida em sua alma, sua salvação, vida eterna, a volta de Jesus. Ouça agora, meu amigo, minha amiga, com atenção dobrada. A última parte desse vídeo eu vou profetizar em cima do nome mais poderoso do universo e sobre a face da terra, que é o nome de Jesus. Que essa revelação contida nesse vídeo, todos que divulgarem através da internet e outros meios de comunicação serão abençoados numa área da vida onde você está precisando vencer. Já está determinado. Você estará em obediência à palavra de Deus. Cada alma que for ganha através desse vídeo será contabilizada no seu galardão na cidade santa. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Pessoal, a palavra de Deus foi pregada aqui e eu não deixei de falar que vai te beneficiar para a sua salvação. Eu falei o que o Espírito Santo me confirmou. Então, pessoal, eu conto com vocês na divulgação desse vídeo, conto com todos que tiverem com a palavra de Deus, com Jesus, com a volta de Jesus. Agradeço muito a vocês e vamos em frente. Fique de olhos abertos. Jesus está voltando. Deus abençoe a todos.